day. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, bless the name of the Lord. Go ahead and have a seat. Bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz.
Hoje é o dia 8 de novembro, graças a Deus porque nos juntou aqui, mas também graças a Deus por cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos que está a ver-nos através do Facebook. Eu gostaria que nós pudéssemos começar esta Escola Bíblica Dominical com uma palavra de oração e vou pedir que a irmã Dete nos possa dirigir nesta palavra de oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos trouxeres até a tua casa, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para honrar o teu nome, glorificá-lo, Senhor, porque tu és santo, tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai Santo. Nós te agradecemos pela presença também dos irmãos que estão a assistir em suas casas, Pai, que tu possas tocar também nos seus corações. Que a mensagem que nós vamos ouvir, Senhor, seja produtiva para a nossa edificação espiritual e para a honra e glória do teu nome. Pedimos também por todos os enfermos, Senhor, tu sabes a necessidade de cada um, Pai. Então vem de encontro, Senhor, a estes casos que nós temos vindo a orar, Senhor, tu sabes cada um, tu sabes as necessidades, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por todos eles. Te pedimos também pelo resto deste dia que tudo que nós possamos fazer seja para o honra e glória do teu nome. Abençoe o Senhor a cada um aqui presente. Em teu nome nós oramos. Amém. Obrigado. Ora, nós hoje temos o grato prazer de iniciar e durante os próximos 3 meses esperamos que no final do estudo que nós hoje vamos começar já estejamos livres do Covid. Ninguém sabe como vamos sair desta pandemia, não sabemos quanto tempo vai demorar, não sabemos quais as consequências que irá ter, mas estamos evidentemente a orar para que Deus nos proteja, para que Deus nos oriente, para que Deus nos dê sabedoria, mesmo apesar de estarmos a passar uma fase muito difícil, muito complicada. Evidentemente vamos orar por todos aqueles que nos hospitais, nos centros de saúde estão a cuidar do mundo para que realmente possam desempenhar bem as suas funções e possamos resistir o melhor possível para que a pandemia não tenha consequências ainda mais negativas. Estava a dizer que hoje, então, nós vamos iniciar um trajeto, um percurso que nos vai orientar nos próximos 3 meses. E, portanto, gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Vamos para o Velho Testamento. Bem-vindos, família Mendes, bem-vindos. Estamos então a iniciar um estudo que nos vai levar a conhecermos um pouco, não só do contexto em que o livro foi escrito, o livro de Isaías, mas também as implicações que tem, porque, claro que, como vamos ver, Isaías é um livro profético e, portanto, como livro profético tem um alcance temporal muito superior ao contexto em que Isaías o escreveu, muito superior até ao nosso tempo e, como vamos ver, o livro de Isaías é também um livro cujo alcance profético está para além de nós, ou seja, está para o nosso futuro também. E, portanto, o objetivo é que nós possamos mergulhar no livro de Isaías e perceber qual é a mensagem que Deus tem para nós. Ainda temos alguns exemplares do manual que nos orienta. O irmão Kim Fagundes tem ainda 5 manuais com ele. Portanto, os irmãos que quiserem adquirir este manual, que serve para os próximos 3 meses, custa a módica quantia de 5 euros, portanto é menos de 2 euros por mês, mas de qualquer forma, ainda assim, se não tiver possibilidade, com certeza que a Igreja fornecerá um manual e que ninguém fique privado de poder estudar as lições para além daquilo que estudamos aqui e, portanto, depois façam sinal, por favor, e o irmão Kim Fagundes vai promover a distribuição deste manual. É a orientação que nós temos para os próximos 3 meses. No entanto, eu pensei que seria interessante hoje nós termos uma lição 0. Ou seja, não vamos já propriamente começar a estudar
o livro de Isaías no seu conteúdo, mas hoje vamos todos juntos, e uma vez mais, e os irmãos em casa também. Eu sei que alguns dos irmãos, principalmente a Paula, está a interagir com os nossos irmãos e amigos que nos estão a ver bem longe. Felizmente, graças a Deus, a nossa escola bíblica dominical e o nosso culto é visto cada vez mais fora da geografia da Figueira da Foz e até mesmo fora da geografia de Portugal. E estamos a ser vistos no Brasil, estamos a ser vistos no Luxemburgo, estamos a ser vistos em muitos lados. Então, se os irmãos e os amigos que estão connosco a ver neste momento através do Facebook quiserem interagir, com certeza que será possível, e a Paula, na medida do possível, vai indicar algum eventual contributo que os irmãos que nos estão a ver em direto poderão dar para esta Escola Bíblica Dominical. E, portanto, todos juntos vamos construir este espaço. Um espaço que será de colaboração, um espaço que será de partilha, e todos juntos vamos perceber um pouco do contexto em que foi escrito o livro de Isaías e, portanto, vamos ter uma lição zero. Não vamos propriamente, como disse, então, já mergulhar no estudo do livro, do conteúdo do livro de Isaías, mas vamos procurar perceber, antes de mais, o contexto. E gostaria muito que fixássemos esta ideia, porque, de alguma maneira, a ideia que está projetada aqui na tela, e que penso que o João Carlos também está a projetar para os irmãos que estão a ver em casa, se quisermos, será muito difícil definir o tema do livro de Isaías, como vamos ver. De qualquer forma, acredito que este é um possível resumo do tema principal do livro de Isaías. E é o seguinte: Deus é o Santo de Israel, que controla de modo soberano o destino das nações, exigindo lealdade ao seu povo. Não é fácil dizer, o livro de Isaías fala sobre isto, e resumir numa frase todo o conteúdo do livro de Isaías, mas de alguma maneira esta frase contém as ideias principais daquilo que pode ser entendido como a mensagem principal do livro de Isaías. Ou seja, Deus é o Santo de Israel que controla de modo soberano o destino das nações, exigindo lealdade ao seu povo. Reparem que esta mensagem é intemporal. Não é uma mensagem para o tempo em que Isaías viveu. Não é uma mensagem até para o tempo em que Jesus viveu. Não é uma mensagem só para nós que estamos a viver neste momento. É uma mensagem até que haja mundo, até que haja terra, até que haja homens na terra, até à segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, esta é uma mensagem intemporal, é uma mensagem do passado, do presente e do futuro, até Deus querer. Gostava também de vos apresentar, e portanto hoje é por isso mesmo, uma lição zero. Gostava de vos apresentar muito brevemente aquilo que serão os temas que vamos estudar durante as próximas 13 semanas. Portanto, se repararem, são mais de 3 meses em que nós vamos estar a estudar o livro de Isaías, e o meu objetivo hoje é que sintam vontade de estudar o livro de Isaías todos juntos. E quais são os temas que vamos estudar? Deus confronta, Deus envia, Deus promete, Deus reina, Deus salva, Deus protege, ouve, renove, age, consola, Deus justifica, Deus espera e, finalmente, Deus restaura. Então, acho que é um bom catálogo de ideias e de conceitos para que todos juntos, então, possamos estudar durante os próximos 3 meses o livro de Isaías. Há várias maneiras de dividir o livro de Isaías. Há várias maneiras de estudar o livro de Isaías. Este que está aqui é uma proposta de divisão para que melhor possamos estudar o livro de Isaías. Mas daqui a pouco vamos voltar às possibilidades de estudo do livro de Isaías. Antes de mais, todos juntos, vamos perceber um bocadinho o que é a Bíblia, o que é o Velho Testamento. Sem querer, de forma nenhuma, embaraçar ninguém, está bem? Não se sintam, não é um concurso para ganhar nada, não tenho nenhum carro para oferecer, nem nenhuma quantia, portanto é apenas uma forma de nós abordarmos de uma maneira descontraída a lição da Escola Bíblica Dominical. Em quantas partes se divide a Bíblia?
Duas, não é? O Velho Testamento e o Novo Testamento. E em cada uma destas duas partes, nós sabemos que a palavra Bíblia advém da ideia de biblioteca, conjunto de livros. Sabemos, portanto, que a Bíblia, que é a revelação de Deus, e, portanto, não podemos, ao abeirarmos do estudo da Bíblia, deixar de considerar que a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então, como palavra de Deus, foi escrita ao longo de diversos anos e, portanto, o Velho Testamento é o conjunto de livros que foi escrito até à vinda do Senhor Jesus, na realidade até cerca de 400 anos da vinda do Senhor Jesus. Há um período que é chamado o período interbíblico, que é um período em que não houve profeta em Israel, portanto, durante cerca de 400 anos antes do Senhor Jesus não houve profeta em Israel. Daqui a pouco já vamos voltar a este tema, mas o Velho Testamento então foi escrito até à vinda do Senhor Jesus e o Novo Testamento foi escrito naqueles primeiros anos com a vinda de Jesus e no seguimento daquilo que se chama a Igreja do Princípio, até ao livro de Apocalipse. Ora, vamos concentrar no Velho Testamento. Para já, e para percebermos o contexto em que foi escrito o livro de Isaías, vamos concentrar-nos no Velho Testamento. E quantos são os livros, mais uma vez, não se embaraçem, não há problema se não souberem de cor, está bem? Mas quantos são os livros que compõem o Velho Testamento? 39, não é? E estão divididos da seguinte forma. Nós, ao estudarmos a Bíblia, não podemos deixar de olhar para esta forma em que estão divididos os livros da Bíblia. Ou seja, os livros da Bíblia, a Bíblia, digamos, cristã, não é? Desde o início da Igreja cristã, a forma como a Bíblia está dividida corresponde a esta lógica, nomeadamente o Velho Testamento. Uma referência, evidentemente, para a chamada Bíblia Católica. Muita gente nos pergunta, e penso que é importante nós, uma vez mais, considerarmos esta questão, porque quando nós dizemos, olha, eu vou à Igreja Batista, eu sou evangélico, eu vou a uma Igreja Protestante, vamos dizer assim, para uma linguagem mais comum. Uma das primeiras perguntas que nos fazem é, então e quais são as diferenças em relação à Igreja Católica? Certamente já tiveram esta conversa. Quais são as diferenças? Uma outra pergunta que surge, principalmente para aquelas pessoas que se revelam um bocadinho mais interessadas, é, então mas a Bíblia é a mesma? E nós, com certeza que dizemos, com certeza que a Bíblia é a mesma. A nossa Bíblia é a mesma, ou melhor, a Igreja Católica Apostólica Romana tem exatamente o mesmo texto, com uma nuance, com uma diferença. No Velho Testamento, como sabem, no século XVI foi o movimento da chamada Reforma Protestante. Como consequência da Reforma Protestante, houve a realização de um concílio. Um concílio é a reunião de todos os cardeais da Igreja Católica Romana. Esse concílio realizado em Trento decidiu introduzir no cânon das Escrituras alguns livros que se chamam, portanto, livros canónicos ou deuterocanónicos. Ou seja, os livros deuterocanónicos, que são os livros de segunda canonicidade, ou seja, não pertenciam ao conjunto dos livros que até aí a Igreja cristã tinham considerado. E, portanto, quando nós dizemos que no Velho Testamento, e são livros do Velho Testamento, que fazem parte da Bíblia Católica Romana do Velho Testamento, esta divisão que vos estou a apresentar, obviamente não tem esses livros deuterocanónicos. Talvez os irmãos que estão a usar as apps, não é? Se estiverem a usar uma app, há muitas destas aplicações que têm esses livros, Tobias, 1º e 2º Macabeus, etc. São alguns livros destes livros chamados deuterocanónicos, ou seja, de segunda canonicidade. São livros então que foram acrescentados na sequência do Concílio de Trento. Não estão aqui. Portanto, se perguntarem, a Bíblia é a mesma? Sim, a Bíblia é a mesma. De resto, a Bíblia é a mesma. E no caso do Velho Testamento, então, nós temos os tais 39 livros que fazem parte do cânon das Escrituras desde o início da Igreja cristã. Porque é que me parece que é importante nós fixarmos obviamente, se não souberem de cor, se souberem de cor, tanto melhor.
não é? Se não souberem de cor, também não há assim grande problema. Não é absolutamente, ninguém é salvo por saber os livros do Velho Testamento de cor, está bem? De qualquer forma, se os soubermos de cor, tanto melhor. Porquê? Porque o facto de conhecermos os livros do Velho Testamento e do Novo dão-nos um certo conhecimento do que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que foi transmitida, escrita por homens que foram inspirados por Deus, que usaram o seu próprio estilo. Por isso é que nós temos livros que podem ser catalogados em 4 grupos diferentes. Eu fui buscar uma ideia de biblioteca, exatamente para nós termos um pouco a ideia de que se nós... Eu não sei se ordenam a vossa biblioteca, não sei se a vossa estante está ordenada ou se, à medida que vão comprando livros, vão lá colocando, não é? Não sei. Mas quando às vezes passa um flash pelas nossas cabeças e dizem assim, e pensamos assim, deixa-me lá ir organizar a minha estante, não é? Eu acredito que nós organizamos a nossa estante, os nossos livros, tendo em conta determinados estilos, não é? Provavelmente vamos colocar os livros que obedecem a um determinado tema numa prateleira, outros noutra. Se pudéssemos visualizar as prateleiras que fazem parte dos livros, portanto, os livros que fazem parte das prateleiras do Velho Testamento, talvez pudesse ter mais ou menos este aspecto. E reparem então que nós temos ali 4 grandes grupos. Vão dizer assim, estão ali 5, já vamos ver porquê. Na realidade são 4 grandes grupos. E quais são os grupos? É o chamado Pentateuco, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia, penta de 5, não é? Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos originalmente por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são, portanto, livros que foram escritos por Moisés, mas que relatam a história do povo desde o início da criação, desde o Jardim do Éden. Portanto, embora tendo sido Moisés o primeiro escritor, os relatos que temos do tempo de antes de Moisés são então nestes livros, principalmente no livro de Gênesis, e a partir do livro de Êxodo nós temos então o que o próprio nome indica, o Êxodo, a saída. A certa altura o povo de Israel está cativo no Egito e Moisés lidera a saída do povo de Israel do Egito. É isso que relata a partir do livro de Êxodo. Eu já vou explicar porque é que estou a focar esta parte, que é importante para depois percebermos Isaías, está bem? O segundo grande capítulo de livros do Velho Testamento são os chamados livros históricos. E, portanto, são livros um bocadinho diferentes do tema do Pentateuco. E porquê? Porque são livros que foram escritos sobretudo para nos deixar relatos históricos da história do povo de Deus, da história do povo de Israel. Eu não sei se todos vós gostam de história, não sei. Normalmente a história é uma disciplina mais ou menos querida, não é? Embora eu saiba que por vezes também é verdade que há pessoas que dizem que detestam história. E também há pessoas que dizem às vezes que detestaram história por causa de um determinado professor, não é? Pronto. Ora bem, mas não dando tanto valor a este ponto, porque é que me parece importante estarmos a referir esta questão dos livros históricos? Porque é aqui que nós vamos buscar o maior número de referências ao contexto em que depois outros livros foram escritos. E porquê? Porque normalmente, quando nós olhamos para a Bíblia, temos talvez a sensação de pensar que os livros foram escritos por ordem. Não é? Não sei se alguma vez pensámos nisto. Se pudéssemos ordenar por ordem de escrita os livros da Bíblia, como é que seria o Velho Testamento? Seria certamente muito diferente desta organização. E porquê? Porque esta organização não tem em conta o momento histórico em que o livro foi escrito, mas tem em conta o tipo de livro que é. E, portanto, nós organizamos os livros históricos todos no mesmo grupo e eles estão todos a seguir uns aos outros. Mas não significa necessariamente que eles representam e retratam o mesmo tempo histórico. Como vamos ver, por exemplo, Esdras e Neemias, que
que estão ali no final dos livros históricos, relatam um tempo muito posterior a outros livros, como por exemplo Josué, Juízes ou Ruth. O terceiro grande grupo é o grupo dos livros chamados poéticos. Ora, mais uma vez, imaginem o que será nós abeirarmos-nos de um livro poético com a mesma estrutura mental como nos abeiramos de um livro histórico. Não tem a ver uma coisa com outra. Os livros poéticos foram escritos exatamente como livros de poesia. Eu não sei quantos de vós é que gostam de livros de poesia, mas certamente quando nós lemos um livro de poesia, temos de ter uma mente muito mais aberta em termos de perceber o que é que o autor quer dizer do que quando estamos a ler um livro de história. Quando estamos a ler um livro de história, o autor quer dizer o que se passou. Quer ter o máximo de rigor em relação a dar-nos a conhecer um determinado momento histórico, um determinado acontecimento. Quando estamos a ler poesia, evidentemente temos de ter a nossa mente para perceber quais são as implicações daquilo que o autor quer dizer. E, portanto, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, são livros poéticos. E, finalmente, nós temos um quarto grande conjunto de livros da Bíblia, e que está subdividido, daí parecer que são 5 categorias, quando na realidade são 4. E qual é o último grupo de livros da Bíblia que, portanto, tem de ser entendido também com uma lógica completamente diferente. Não podemos abeirar-nos da leitura de um livro profético da mesma forma como lemos um livro de história ou um livro poético. Um livro profético tem de ser entendido enquanto aquilo que o autor quis dizer para o seu próprio tempo, mas que implicações é que tinha em relação a um tempo futuro, não só em relação ao povo de Israel, mas também a nós, Igreja, e até a acontecimentos que são posteriores, que são relativos ao final dos tempos, são relativos então à chamada escatologia, que é a doutrina, são as doutrinas que têm a ver com a teologia das últimas coisas. E, portanto, os profetas estão divididos em 2 grupos, ou subgrupos, se quisermos. Temos os profetas maiores e os profetas menores. E aqui, por vezes, há quem pense e quem interprete mal o que quer dizer este maior ou menor. Significa, em primeiro lugar, que os profetas maiores eram mais altos do que os profetas menores? Não deve ser isso, não é? Então significa que a sua mensagem era mais importante e, portanto, os profetas maiores disseram algo mais importante do que os profetas menores? Também não. A designação profetas maiores ou menores é uma designação colocada a posteriori. Evidentemente, não quer dizer que Isaías fosse maior do que Joel ou que Ageu fosse menor do que Daniel. Não é isso. A designação profeta maior ou menor tem só tanto a ver com o tamanho daquilo que ele escreveu, ou seja, o tamanho dos livros, está bem? E, portanto, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são livros muito grandes, são livros substancialmente grandes e, portanto, foram catalogados como profetas maiores. Os outros 12, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são livros menores. Porquê? Porque são livros que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos, às vezes nem tanto. E é por isso, então, que nós temos esta divisão do Velho Testamento. Portanto, livros que fazem parte do Pentateuco, escritos por Moisés, os chamados livros históricos, os livros poéticos e os livros que são relativos aos profetas. Porquê é que acho interessante nós termos esta ideia do Velho Testamento quando nos estamos à beirar do livro de Isaías? A pergunta será, então Isaías, que é um profeta, terá escrito mais ou menos em que tempo da história do povo de Israel? Ou seja, onde é que devemos colocar Isaías? Em que tempo viveu Isaías? E então agora vamos abeirar-nos, vamos mergulhar um bocadinho. Eu não quero de forma nenhuma e não quero maçar-vos com pormenores que não são importantes para nós percebermos o livro de Isaías, mas penso que não fará muito sentido, a partir da próxima semana, nós estudarmos o livro de Isaías sem percebermos o seu contexto. E para percebermos o contexto histórico de Isaías temos de recuar. E vamos recuar até onde para já? Vamos recuar até este mapa. Provavelmente não será
completamente visível para todos os que aqui estão, mas pelo menos eu gostaria que nós olhássemos para este mapa e pelo menos ficam com a ideia de que estão ali algumas cores, não é? Ora, a que é que correspondem aquelas cores? Aquelas cores correspondem tão só à divisão do povo em tribos. Lembram-se com certeza que o culminar da saída, e eu estou a falar demais porque eu queria que fossem pondo as mãos no ar e fossem intervindo e fossem falando, está bem? Portanto, vamos procurar todos juntos construir esta escola bíblica dominical, mas lembram-se com certeza que, e estudámos isso aprofundadamente há alguns meses atrás, qual é que foi o culminar da saída do povo do Egito? Ou seja, quando o povo saiu do Egito, foi-lhe dada a certeza de que iriam chegar aonde? À Terra Prometida. Não é? E onde é que era a terra prometida? Era Canaã. Canaã, de onde o povo tinha saído para ir para o Egito. No fundo, seria recuperar, seria reconquistar, mas definitivamente possuir a terra que, de acordo com a promessa de Deus, era uma terra que manava leite e mel. Ora bem, qual é que era a cidade que, por causa da rota que o povo seguiu, qual é que era a cidade que representava a abertura da Terra Prometida? A Terra Prometida começava a partir da conquista de que cidade? Jericó, não é? Jericó, mais ou menos aqui, Jericó, porque o povo veio daqui, não é? Do Egito, seguiu esta rota, e portanto Jericó era a porta, era como que a chave que abriria o cadeado de toda a terra prometida. Mas uma coisa era conquistar a terra de Jericó, depois outra era o povo espalhar-se pela terra prometida. Toda a Canaã, não é? Todo o Israel, digamos assim, seria então a terra prometida, e depois era preciso que o povo se fosse estabelecendo, um povo que passaria a ser fundamentalmente agrícola. Reparem que no tempo do Egito o povo estava cativo. Depois, durante os 40 anos que andou no deserto, o povo foi-se habituando à manifestação do sustento por Deus, não é? Não era só, muitas vezes nós pensamos no maná, é verdade, Deus enviava dia a dia o maná. Ainda hoje os cientistas andam às voltas a tentar perceber o que era o maná, porque reparem, tinha de ser um alimento completo, não é? Teria de ser algo que suprisse todas as necessidades do povo. Mas não era só o maná. Deus não enviava só o maná. Deus enviava também a provisão relativa a quando eles deviam avançar e parar. Avançar e parar. Através dos sinais, não é? Do fumo e através dos sinais que Deus ia enviando. Portanto, o povo estava completamente à disposição no deserto. Não tinha capacidade, e eram várias centenas, milhões de pessoas. Portanto, durante cerca de 40 anos, o povo ficou completamente dependente de Deus, uma geração completamente nova. Porque nós sabemos que todos aqueles que se recusaram a entrar da primeira vez na terra prometida, não aceitaram aquilo que disseram dois dos espias. Já agora quem eram? Josué e Caleb, não é? Hoje temos um Caleb, bem-vindo Caleb, então, mas não é o próprio, não é? Este é o outro. Mas então o povo não aceitou a coragem que dois espias tiveram, dizendo: se Deus é por nós, ninguém será contra nós, vamos possuir a terra que Deus prometeu. Mas o povo não aceitou o desafio destes dois espias e preferiu a opinião dos outros 10, que disseram: eles são muito grandes,
eles são gigantes, eles vão dar cabo de nós. E, portanto, esses que não aceitaram o desafio dos 2 espias, foram o povo que não aceitou o que disseram esses dois espias e preferiu não entrar. Ora, toda essa geração morreu no deserto. Foi substituída por outra. O que é que eu quero dizer com isto? A nova geração tinha de ser esta geração que não só iria aceitar a vontade de Deus, não só iria conquistar a cidade de Jericó, mas depois iria estabelecer-se como? Através da divisão nas 12 tribos. E, portanto, nós temos aqui um novo mundo. Temos aqui uma nova etapa na história de Israel, que é a etapa em que o líder Moisés e o seu sucessor Josué dão a responsabilidade de não só guiar o povo espiritualmente, mas também guiar o povo no que dizia respeito à sua vida social e também, porque não, à normalização da vida política, e inaugura-se aqui um novo tempo, que é o chamado tempo dos juízes. Aliás, nós temos no Velho Testamento, temos um livro que está dividido em 2, que é Juízes, e depois temos um outro livro, que é 1º e 2º de Reis. Ora bem, porquê é que eu estou a falar nisto e para percebermos Isaías? Porque a seguir ao estabelecimento do povo em toda a Canaã, foi necessário que houvesse juízes. Quem eram estes juízes? Eram então as pessoas que tinham as responsabilidades políticas, militares e espirituais do povo de Israel. Foram vários. Provavelmente estarão a pensar assim: então, mas Moisés e Josué podem ser considerados juízes? De certa maneira, sim. Ou seja, Moisés e Josué são os, vamos chamar, pré-juízes. Ou seja, são os homens que entregaram esta responsabilidade depois a pessoas escolhidas por Deus que tinham exatamente esta função de ser líder político, militar, espiritual, numa altura em que não havia governo central organizado. Ou seja, o juiz representava um pouco a ideia, um pouco e muito, a ideia de liderança, mas eram homens e também mulher. Temos pelo menos uma juíza, que foi Débora, e portanto eram pessoas que da parte de Deus recebiam a missão de ser o líder do povo, numa altura em que ainda não havia rei. E nós sabemos então que os juízes, que eram líderes temporários, eram a referência de união do povo de Israel. Até ao momento, e nós temos ali um outro mapa que é mais explícito, é um mapa então que nos mostra a distribuição geográfica, e vejam como o povo de Israel se alargou no território. O ponto máximo deste alargamento do território corresponde ao reinado do rei Davi. Como nós sabemos, houve reis que reinaram sobre todo o Israel. E quais foram estes reis que reinaram sobre todo o povo de Israel? Foram 3. O primeiro foi Salomão, o segundo foi Davi e o terceiro... Desculpem, o primeiro foi Saúl, era para ver se estavam com atenção. O primeiro foi Saúl, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Então, estes 3 reis governaram sobre todo o Israel. Qual é o ponto máximo da extensão do território de Israel? Vejam como está, vejam como é diferente, não é? Foi com Davi, exatamente. O rei Davi alargou os territórios, conseguindo manter paz em todo o reino de Israel. E com Davi nós temos então também uma outra característica muito importante. Vejam a visão de Davi. Não só unificar todo o território, observando evidentemente esta distribuição por tribos, mas unificou o território debaixo
do seu comando, mas achou importante um outro passo. Foi declarar Jerusalém como a capital do reino. A partir daí, a cidade de Jerusalém torna-se então a capital. Mas mais, ele tinha uma outra ambição. Era que neste reino unificado, nesta cidade que seria a capital, haver o quê também? Um templo. Não é? E era sonho de Davi construir um templo onde Deus pudesse ser glorificado. E, portanto, o templo de Jerusalém significaria, então, a união do povo debaixo do poder de Deus. Sabemos que Deus não concedeu a Davi esse propósito, mas Davi tudo fez e tudo preparou para que o rei seguinte, que foi Salomão, efetivamente construísse o templo, e o primeiro templo, chamado primeiro templo de Jerusalém, é então construído no tempo do rei Salomão. Mas, como sabemos, os sucessores de Salomão não conseguiram manter o reino unido. E a certa altura há uma divisão e há também uma perda de território significativa. Os sucessores de Salomão não conseguiram então manter a unidade do povo de Israel. E o povo de Israel separa-se, parte-se em dois. As 10 tribos do norte juntam-se e, com a capital em Samaria, formam aquilo que é chamado o Reino do Norte, que naquele mapa está assinalado a azul. Reparem que há aqui uma dupla diferença, que é, em primeiro lugar, o território está desunido, está dividido. Não há mais reino único em Israel, digamos, no todo. O reino do norte, as 10 tribos do norte, passam a ter, em segundo lugar, capital em Samaria. Ou seja, na realidade passa a haver duas capitais. A capital do reino do norte, Samaria, com uma considerável perda de território, e as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, mantêm a capital em Jerusalém. Também com uma considerável perda de território. Ora, porquê é que nós estamos a falar nisto? Evidentemente, nós hoje temos aqui irmãos que vêm do Brasil, de São Tomé, dos Estados Unidos, de Portugal e se calhar outros espaços. E se calhar estão a ver-nos irmãos até de outras geografias. Não se... Argentina? Sim, exatamente. A irmã Diana, a irmã Blanca, de Paraguai, não é? Portanto, temos uma igreja muito diversificada em termos de geografias e não se pretende que nós saibamos melhor a história de Israel do que sabemos da nossa própria história, está bem? Às vezes estudamos mais a história de Israel do que a nossa própria história enquanto nação. Não é isso, nem quero propriamente massacrar-vos com estas questões. É só para percebermos muitas das coisas que vamos ler, muitas das passagens que vamos ler em Isaías, só se percebem neste contexto, primeiro de divisão do povo. Vejam, estamos a aproximar do tempo em que Isaías viveu. E qual é o tempo que Isaías viveu? Pedindo desculpa por este quadro não ser eventualmente tão visível a quem está aqui como a quem está em casa, talvez este quadro nos ajude a perceber o tempo em que foram escritos alguns dos livros do Velho Testamento. Nomeadamente, eu achei por bem mostrar-vos este quadro para percebermos o contexto em que escreveram alguns dos profetas que nós temos na Bíblia. Nem sempre, quando nós estudamos, portanto, como disse há pouco, quando nós olhamos para o Velho Testamento, temos a sensação de pensar que os livros foram escritos por ordem. E, portanto, qual é o primeiro dos profetas menores, chamados menores? Oseias, não é? Oseias, Joel, e portanto,
temos a tendência para pensar que aquilo é e vai até ao fim, até Malaquias. De facto, Malaquias é o último, é verdade. Com Malaquias encerra o texto bíblico do Velho Testamento. Mas os livros não estão ordenados por ordem cronológica. Então, antes de Isaías, quem foram os profetas de Israel? Obadias, cerca de 850 a.C. Antes disso, Elias, 870, Joel e Eliseu. Mas reparem que estes 4 profetas são profetas dos dois reinos. Ou seja, enquanto Obadias e Joel, sobretudo, profetizaram para o reino de Judá, ou seja, o reino do sul, os outros, Elias e Eliseu, profetizaram sobretudo para o reino de Israel. Já agora, Israel porquê? Porque as 10 tribos do norte, que formaram o reino do norte, tomaram o nome de Israel, capital em Samaria. Talvez aqui voltemos a perceber por que razão é que, já agora um parênteses, quando a mulher samaritana se dirigiu a Jesus, uma das perguntas que ela fez, qual foi? Onde é que devemos adorar? Não é? Porque ela era samaritana, não é? E o que é que ela queria que Jesus dissesse? Em Jerusalém, provavelmente, não é? Ou em Samaria. E o que é que Jesus disse? Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é importante o local, não façam questão do local. O Deus não está em templos feitos por mãos de homens, não é? O que é importante é o coração. Adorem em espírito e em verdade. Mas vejam esta questão. Jesus estava em Samaria e Jesus sabia bem qual era o alcance da pergunta daquela mulher e ela também sabia. Era uma mulher bastante inteligente, porque esta pergunta só podia ter sido feita por alguém bastante inteligente. Mas porquê? Por causa desta divisão que a certa altura houve. Ou seja, reino do norte, chamado de Israel, e reino do sul, chamado de Judá. Reino do norte, capital em Samaria, reino do sul, capital em Jerusalém. E chegamos então, estamos quase no fim da Escola Bíblica Dominical de hoje, mas chegamos então ao tempo de Isaías. Perguntarão, então mas qual é o tempo de Isaías? O século VIII, portanto, como sabemos, estamos, como dizem no norte, ou para cá, não é? Estamos a vir de lá do fundo para cá, ou seja, estamos ainda antes de Jesus, portanto a numeração é do mais alto para o mais baixo. Só a partir de Jesus é que temos a numeração dos anos de baixo para cima, não é? Ainda estamos de lá para cá, ou seja, ainda estamos do mais alto para o mais baixo. Estamos então no século VIII, ou seja, mais ou menos os anos de 700 antes de Cristo. Quais são os profetas que nós temos? E daqui a pouco já vamos voltar a falar de Jonas só por um aspecto. Mas então quais são? E vejam que por esta ordem os livros não correspondem à ordem que estão organizados no Velho Testamento. Temos no Reino do Sul o profeta Jonas, que foi chamado por Deus essencialmente para pregar a quem? Lembram-se? Aos ninivitas, à cidade de Nínive. Daqui a pouco já vamos voltar a falar um pouco da cidade de Nínive. Jonas, lá por volta do ano 780, mais ou menos. Depois, no reino do norte, de Israel, temos Amós e Oseias. E chegamos a uma data muito importante. E se quiserem fixar, não é absolutamente necessário, nem vamos fazer nenhum teste no fim. Está bem? E também já agora uma questão. Talvez, é interessante que anda ali um gato, estou a ver, anda ali um gato, se calhar também está interessado em conhecer a escola bíblica, se calhar é um gato crente, estou a brincar. Mas é engraçado que os irmãos não estão a ver, mas eu estou a ver que ele veio de lá do fundo e foi-se aproximando e agora veio por aqui e está a olhar para ver o que é que está aqui a passar. Pronto. Mas estava eu a dizer que nos estamos a aproximar de uma data absolutamente icónica. E qual é esta data? É a data que, se fizerem algumas pesquisas, eventualmente vão ver duas datas.
722 ou 721. Na realidade, estamos antes de Cristo e, portanto, a numeração não é tão exata como nós hoje temos. Hoje sabemos que são 10 e 57, com alguns segundos, e um segundo a mais ou um segundo a menos conta. Quando nos afastamos no tempo, evidentemente, muitas vezes as datas não são absolutamente precisas. Há alguns historiadores que referem o ano 722, há outros historiadores e teólogos que referem o ano 721. Não é muito importante, 722 ou 721. Mas o que é que esta data marca? Marca aquilo que foi uma absoluta desgraça para o povo, a primeira grande desgraça, digamos assim, para o povo de Israel no seu todo, mas fundamentalmente para o reino de Israel, o reino do norte, que foi exatamente a conquista da sua capital, Samaria. E foi conquistada por quem? Foi conquistada exatamente pelo exército assírio. Eu fui buscar um mapa só para terem uma ideia do que é que o Império Assírio era nesta altura. Vejam, era toda a verde mais escuro, um bocadinho mais escurinho, a verde mais escurinho estava o que era originalmente o Império Assírio. A verde mais claro, e só podia ser verde hoje, não é? Hoje o verde domina, não é? Pronto, mas não foi por acaso. Verde mais escuro, nós temos o que era originalmente o reino da Assíria, não Síria, Assíria. A verde mais claro, nós temos no que se tornou o Império Assírio. Agora vejam, qual era a capital daquele império? Nínive. Lembram-se? Da cidade onde anos antes Jonas tinha sido enviado para pregar. E houve conversão no tempo de Jonas, no tempo em que Jonas pregou na cidade de Nínive, houve exatamente conversão. Mas o Império Assírio multiplicou-se no espaço. E nesta multiplicação do espaço, nós temos então a conquista do nosso reino do norte. E a seguir a uma época de prosperidade, que foi o século VIII, quer no Reino do Norte, quer no Reino do Sul, houve de facto alguma prosperidade em Israel, ou seja, quer no Reino do Norte, quer no Reino do Sul, mas os assírios eram bem mais fortes do que qualquer reino de Israel e, portanto, conquistaram no ano 722, 721 o Reino do Norte. Mas há uma outra consequência muito negativa para Israel. É que uma parte significativa da população de Israel foi exilada. Ou seja, foi distribuída por este imenso império assírio. É por isso, já agora, é por isso que quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós temos uma profunda incompatibilidade entre o Israel do Norte e o Israel do Sul. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, mas a Bíblia, o Novo Testamento fala que Jesus a certa altura expulsou os demónios de um endemoninhado e esses demónios foram enviados para onde? Lembram-se? Para os porcos. Como é que se chama um conjunto de porcos? Uma vara. Não é? E o que é que os porcos fizeram? Precipitaram-se para o mar. E muita gente diz assim, isso é impossível. Os judeus não comem carne de porco. Não é? Então, mas como? Como é que é possível? Então, mas isso é evidente que a Bíblia está a mentir. A Bíblia foi escrita muitos anos mais tarde e o escritor não teve em conta esse pormenor. Claro que não haveria porcos em Israel. Reparem, este milagre foi feito aonde? Em Samaria. Foi feito em Samaria. E em muitos aspectos, é só um exemplo, para mostrar que em muitos aspectos os samaritanos, ou seja, os do norte, não observavam com o mesmo grau de pureza toda a lei como os do sul. E porquê? Porque tinham sido exilados. Tinham perdido alguma da sua pureza, não só ao nível doutrinário, mas também ao nível dos costumes. E é por isso que, e isso explica-se pelo facto de, em 722, 721, uma parte do povo, exatamente aqueles que eram os mais válidos,
desculpem esta expressão assim tão fria, não é? Mas aqueles que eram mais válidos foram espalhados pelo conjunto do Império Assírio. Muitos deles perderam então a sua pureza doutrinária e de costumes. Ora, Isaías, e chegamos então a Isaías, está bem? É aqui nesta altura que prega Isaías. E prega, e vamos ver que prega no seguinte sentido: Isaías é contemporâneo de Malaquias. Agora, repararão que a partir daqui não há profeta no Reino do Norte. Só todos os profetas que nós temos, como estão aqui, são até ali, até Judá, e só depois, ou seja, durante um tempo significativo, não há profeta no Reino do Norte. Os profetas são os do Reino do Sul, que dizem basicamente o seguinte ao povo do Sul: se vocês não se comportarem, se vocês não se converterem, se vocês não forem fiéis ao Senhor Deus, vai acontecer-vos o mesmo que aconteceu aos nossos irmãos do Norte. Portanto, o contexto da mensagem de Isaías, há quem chame a Isaías o profeta evangélico, porque ele aponta para o Senhor Jesus, mas dizendo o seguinte: o Senhor Jesus será aquele que vai libertar definitivamente o povo. Até lá, convertam-se, andem nos caminhos de Deus. E, portanto, assim nós percebemos o contexto de Isaías e vamos falar abundantemente desta questão. Até chegarmos, já agora só para terminar, não tem a ver com Isaías, mas todos temos a noção de que o povo, infelizmente, não ouviu nem Isaías, nem Malaquias, nem Jeremias, nem Sofonias, nem Abacuque, e chegamos então ao tempo de outros dois grandes profetas de Israel, que são Daniel e Ezequiel, que são os profetas do segundo exílio, ou seja, finalmente há uma nova conquista. Agora já não no Reino do Norte, mas finalmente em relação ao Reino do Sul. E quem é que interpreta, quem é que é o líder desta nova conquista agora sobre o Reino do Sul? Entretanto, o Império Assírio tinha começado a entrar em declínio e começou a formar-se um outro grande império, que eventualmente já ouvimos falar, que é o Império Babilónico. O Império Babilónico, ou seja, a capital, então, em Babilónia, que é liderada nesta altura pelo rei Nabucodonosor II. E temos profundas referências bíblicas ao que aconteceu então no ano 586. E o que é que acontece em 586? O templo é destruído, os babilónicos ou babilónios entram em Jerusalém, vejam o que é que isso significa, e então, a partir de 586, nós temos uma nova deportação, mas com características diferentes da anterior. Enquanto na anterior tinha havido uma dispersão e alguma diminuição da pureza da observância das leis, no que diz respeito ao Reino do Sul, isso não aconteceu. E apesar de o povo ter sido deportado, ainda assim conseguiu manter a sua fidelidade aos princípios de Deus, muito por ação daqueles profetas, Ezequiel e Daniel, que conseguiram que o povo ainda assim mantivesse uma certa pureza, quer doutrinária, quer de costumes, apesar de muitos deles não estarem em Jerusalém e estarem também eles deportados. Ora, chegamos então ao ponto em que temos então aqui, e para finalizar esta lição 0, temos então o tempo de Isaías. Qual é o tempo de Isaías? É um tempo em que vamos ver que o profeta, sobretudo, está interessado em dar-nos
estas 4 ideias fundamentais. E eu vou então terminar por aqui, porque ao longo dos próximos 3 meses nós vamos falar muito acerca da profecia de Isaías, mas atenção, não vamos focar-nos na profecia de Isaías em relação ao tempo de Isaías. Vamos procurar estudar o livro de Isaías para perceber o que é que nós podemos e devemos aplicar às nossas vidas. Está bem? Não vamos estudar o século VIII a.C. Vamos estudar o que é que Isaías tem a dizer-nos em relação ao século XXI, e é esse o desafio que vos proponho. Primeira ideia fundamental, e vamos terminar. Como disse há pouco, Deus é o santo de Israel, e Israel o seu povo santo. Nós, igreja, agora, está bem? Que adora em Jerusalém a cidade santa de Deus. Este é um tema recorrente em Isaías. A questão da cidade santa. Em Isaías, no Velho Testamento, Jerusalém. No tempo da igreja, é importante então que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma segunda ideia recorrente em Isaías é relativa ao Senhor Jesus. Um dos profetas, se não o profeta que o Senhor Jesus mais citou, foi exatamente o profeta Isaías. Nós temos uma coleção de profecias em Isaías que se cumpriram rigorosamente com o Senhor Jesus. E Isaías chama ao Senhor Jesus o servo do Senhor. O servo do Senhor dará a salvação a Israel e às nações, ele estabelecerá a justiça, a retidão e a paz. Uma terceira ideia que vamos recorrentemente estudar: Deus é incomparável. Em Isaías nós temos claramente esta ideia força. Não há ninguém como ele. Ou seja, a soberania de Deus. Vamos ver que isso é importante para percebermos como, de alguma maneira, não sabemos completamente, mas acreditamos que Deus tem o seu poder sobre a história. Não sabemos como, mas sabemos que Deus cuida de nós, cuida do seu povo. E, finalmente, a quarta ideia que vamos estudar é a ideia de que, por um lado, nós devemos ter confiança na salvação de Deus, mas, por outro lado, o mesmo Deus, que é amor, também é justiça. E com certeza que aqueles que não aceitarem esta proposta, este convite da parte do Senhor Deus, terão a consequência através do julgamento do próprio Deus. Não quero maçar-vos mais. Como sabem, os irmãos que quiserem têm acesso a esta apresentação PowerPoint, podem pedi-la, ela é disponibilizada a todos e está aqui um conjunto de eu pessoalmente gosto muito deste exercício. É ir ao Velho Testamento e depois ir ao Novo Testamento e perceber o que é que foi predito no Velho Testamento e o que é que foi cumprido no Novo Testamento. E temos aqui uma lista de profecias de Isaías que já foram cumpridas. Temos outras que não foram ainda, mas temos este só para percebermos este caráter profético de Isaías. Vejam a quantidade de profecias de Isaías que já foram cumpridas, outras ainda não foram porque ainda não é o tempo. E depois tinha aqui duas possibilidades de resumo do livro de Isaías. Esta é a primeira, esta é a segunda. Não vamos por agora considerar estas duas possibilidades, mas ao longo dos próximos 3 meses certamente vamos estudar o livro de Isaías e o objetivo desta lição 0 era exatamente convidar-vos a estarmos despertos para perceber o contexto em que Isaías escreveu, para percebermos de que maneira é que 3.000 anos, quase 3.000 anos depois da escrita do livro, ele ainda é importante para nós. E gostava então, para terminar, de vos deixar esta pergunta. O que é que eu preciso fazer? Vamos orar esta semana. O que é que eu preciso fazer para melhor aceitar a vontade de Deus? Eu repito, o que é que eu preciso fazer para melhor aceitar a vontade de Deus? Espero então que tenha conseguido motivar-vos a estudarmos nos próximos 3 meses o livro de Isaías. Obrigado. Your king
ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Muito bom dia, prezados irmãos, e a todos que nos estão a ver lá em casa. Neste momento eu recebi mensagens da Holanda, recebi mensagens da Inglaterra, do Brasil,
do Luxemburgo e também de todas as pessoas que nos estão a ver aqui na Figueira da Foz e em Portugal. Nós começamos por dar as boas-vindas a um jovem que nos visita pela primeira vez, o Caleb. Seja bem-vindo, Caleb. Espero que te sintas no seio de uma família que acabou por te adotar. A todos nós que estamos aqui, é um prazer sempre rever-vos, é um prazer estar convosco, é um prazer trocar olhar convosco e poder sentir o vosso calor domingo a domingo nas instalações da nossa igreja, ou seja, na casa da nossa família. Nós vamos começar por cantar um coro para louvar ao nosso Deus. E é bênção e honra. Tudo o que nós temos durante esta manhã, neste momento para agradecer, são todas as bênçãos que Deus nos tem dado ao longo de uma semana. Muitos de nós estamos a passar por algumas dificuldades, estamos a passar por algumas separações de família, temos dificuldades diversas, mas mesmo assim o nosso Deus está realmente ao nosso lado e, portanto, este é o momento para nós louvarmos e agradecermos tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos então cantar. Pedindo por este culto que ainda vai ter um momento de pregação e pedindo por todas as nossas vidas que estão aqui representadas. Senhor nosso Deus e Pai Celestial,
Queremos honrar e glorificar o Teu nome e agradecer-te por este privilégio que tu concedes a cada um de nós, nos podermos reunir na Tua casa de oração e juntos podermos exaltar, louvar, adorar e ouvir também da Tua palavra, Senhor. Obrigado da escola do bíblico dominical que já tivemos. Obrigado pela maneira como Tu tens usado o nosso irmão Teo para nos administrar a Tua palavra, Senhor. Obrigada por cada vida que aqui está, por cada lar representado, Senhor. Tu realmente nos abençoas, Tu preparas os nossos corações também para agora escutarmos a Tua palavra, Senhor, a mensagem que Tu tens para nós nesta manhã. Tu abençoas também todos aqueles que gostariam de estar aqui e não podem, por motivos diversos, Senhor. E todos aqueles que estão a assistir também através das redes sociais, Senhor, que Tu realmente possas falar a cada coração e que Tu nos possa, que cada um de nós, ao acabar este culto, que realmente tenhamos crescido no conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, e que tenhamos também crescido, Senhor, no propósito de servirmos cada dia melhor e mais segundo a Tua vontade. Abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa cada filho Teu, dirige-nos em tudo, para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos tudo no nome bendito de Jesus. Amém. Eu vou pedir que o irmão Amaury possa ler Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 a 8, e outro irmão, pode ser o irmão Luciano, possa ler dos versículos 9 a 14. É Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, dos versos 3 a 8 será o irmão Amaury e dos versos 9 a 14 o irmão Luciano. Porém, lemos, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para os céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm do Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, purificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nos primeiros versos, dos versos 3 a 8, Paulo agradece, está grato pela fé de cada um dos irmãos que está representado na Igreja de Colossos. E é essa mesma gratidão que nós sentimos pelos irmãos da Igreja Batista da Figueira da Foz, pela vossa fidelidade, pelo vosso trabalho e pelo vosso empenho. Dos versos 9 a 14, Paulo ora pelo crescimento da Igreja de Colossos, pelo crescimento dos colossenses.
E é essa mesma oração que nós fazemos para cada um de nós. Que possamos continuar firmes na nossa fé e que possamos continuar a crescer. E que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas. É da oração que estamos a falar e é da oração que vamos continuar a ouvir a falar durante a pregação. Eu vou deixar algumas informações convosco. Finalmente, depois de grande batalha, consegui mudar a imagem do PowerPoint e, portanto, temos o nosso oceano e é com o nosso oceano que nós vamos então dar as nossas informações. É a nossa praia e penso que Deus quer que a Igreja da Figueira, que está firmada no seio da cidade da Figueira da Foz, possa fazer Deus sorrir. E esta é a nossa missão. É que nós possamos, cada um de nós que está aqui neste momento, possamos e tenhamos a missão de fazer Deus sorrir das mais diversas formas. Daí termos trazido o mar. Todos vocês que estão aqui têm a paixão pelo mar, que eu sei, e temos partilhado essa paixão diversas vezes nas nossas conversas e nos nossos encontros. Nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a estudar. Ainda agora fui presenteada por um mais livro ali pelo irmão Ricardo e pela irmã Natália. Continuamos a estudar para crescer. Ontem tivemos uma boa escola de trabalho durante a tarde. Estivemos a falar sobre a importância de nós recebermos os nossos novos membros que estão a entrar na nossa igreja e estivemos a trabalhar então sobre esse tema. A escola bíblica continua a ser trabalhada, as classes das boas novas com as histórias bíblicas da avó Madalena continuam a ser gravadas e continuam a ser visualizadas, e também o boletim. Este boletim tem uma novidade, que foi um desafio, mais um que nós colocámos ao TEL, que tem o esboço da pregação que vai ser ministrado a seguir. Portanto, no meio do boletim, o tio Manel teve o cuidado de agrafar o esboço da pregação. Portanto, o nosso boletim não tem 6 páginas, neste momento penso que já vai em 10. E, portanto, estamos gratos ao trabalho do TEL, gratos ao trabalho do tio Manel, do irmão Úria, que realmente tem sido fiel neste seu trabalho com qualidade. Nós vamos então também continuar a apelar que os irmãos possam divulgar a nossa página de Facebook. Ela tem chegado a muitas pessoas durante a semana, não só pessoas do nosso concelho, não só pessoas do nosso distrito, mas tem estado a ir longe. Portanto, orem por este ministério. Este ministério é essencialmente vosso, é essencialmente do corpo de Cristo, que é cada um de nós. Temos também no YouTube todos os nossos estudos, todas as nossas pregações. Divulguem, deem a conhecer. Este trabalho é disponível, inclusive os materiais, gratuitamente. Já estamos a enviar para algumas igrejas. Todos os irmãos que quiserem estes materiais, eles estão disponíveis e podem falar ou com o Ricardo ou com o Theo, e eles farão chegar os materiais até vós. Também o e-mail. Se quiserem colocar questões, se quiserem colocar dúvidas, se quiserem pedir os estudos, é através deste e-mail que terão todo esse canal de comunicação aberto. E, finalmente, a nossa igreja não pode existir se não tiver o sustento. E o sustento é da responsabilidade de cada membro. O sustento faz parte do nosso pacto com a igreja. É uma forma de nós fazermos chegar o alimento espiritual e o alimento físico a diversas famílias. Portanto, poderão então fazer as vossas ofertas através deste IBAN ou, quando saírem, poderão fazer depositando no cestinho que nós designamos. E por tantas bênçãos que nós temos, nós vamos cantar e vamos então adorar ao nosso Deus. E vamos adorá-lo porque Ele é realmente a majestade e toda a glória deve ser dada ao nosso grandioso Deus. Nós temos a bênção de ter o Bogdan, que tem iluminado as nossas manhãs de domingo, e é mais uma razão por estarmos gratos a Deus pela vida do Bogdan e pela vida da esposa do Bogdan. Obrigada, Bogdan, por estares connosco. Vamos então adorar?
temos falado sobre a importância da oração. E a pregação de hoje vai focar desenvolvendo o hábito da oração. Vamos ficar então com a nossa pregação. Obrigada. Mateus capítulo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. E vamos ler de novo a oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou. E gostaria que um de vós pudesse, em voz alta, ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até 15. Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até 15. Vamos ler o texto bíblico. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Obrigado. Temos estado a estudar acerca, e eu vou pedir que a Paula, por favor, possa colocar a apresentação da pregação. Temos estado a estudar acerca de maturidade espiritual. Ao longo das últimas semanas temos referido que a maturidade espiritual não é automática, é, portanto, um processo, obrigado, e este processo exige disciplina. E a pergunta que temos colocado é então: como posso tornar-me um discípulo? Acreditamos que podemos nos ir tornando discípulos ou discípulas quando passamos tempo com a Palavra de Deus, quando nos disponibilizamos para a contribuição, e vamos começar a falar de contribuição na próxima semana, quando manifestamos gosto pela comunhão e quando praticamos a oração. Como podemos então iniciar ou manter o hábito da oração? Uma das passagens bíblicas que tem norteado as nossas reflexões é Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Em Romanos capítulo 12 e versículo 12 nós lemos: sejam alegres na esperança que têm, tenham coragem nos sofrimentos e nunca deixem a oração. Nunca deixem a oração. Gostaria hoje de vos propor uma breve reflexão a partir do que vamos relembrar ou aprender sobre o que nos deixou o Senhor Jesus com a sua oração modelo, no que é o sentido para a vida. O que é o sentido para a vida? Para alguns, o sentido para a sua vida pode ser a sua carreira. Para outros, o sentido para a vida pode ser a sua família. Para outros ainda, o sentido para a vida pode ser a sua boa forma física. Nada de mal com isto. Nada de mal em termos uma carreira, nada de mal em termos uma família, nada de mal em procurarmos manter uma certa boa forma física. Poderíamos tentar encontrar muitos sentidos para a vida. Permitam-me que vos diga que só depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. A pergunta é: como é que Deus é santificado? Como é que o reino dele vem? Como é que a vontade dele é feita? O sentido da nossa vida tem de ser o sentido de atuação como filhos de Deus, vivendo com um sentido claro de querer fazer a vontade do Pai, de santificá-lo,
de viver o reino dele e apresentá-lo a outras e a outros. Nós temos visto que, a partir da oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou, podemos, em primeiro lugar, aprender duas coisas. A oração modelo do Senhor Jesus ensina-nos o que é adorar. E vimos a semana passada que adorar é, sobretudo, louvar a Deus por aquilo que Ele é. Mas também aprendemos na semana passada que a oração modelo do Senhor Jesus nos ensina que a nossa oração deve conter a ação de graças. E o que é a ação de graças? É louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Hoje vamos prosseguir nesta caminhada por perceber outros ensinamentos acerca da oração modelo. E vamos agora concentrar-nos no versículo 11. Mateus capítulo 6, versículo 11. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá ou nos dai hoje. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Duas ideias muito interessantes que nós aprendemos no versículo 11 do capítulo 6 de Mateus. A primeira é que devemos pedir para que Deus supra as nossas necessidades. Pedir para que Deus supra as nossas necessidades. Perguntarão, esse é campo aberto para pedir tudo aquilo que eu acho que é a minha necessidade. Vamos ler Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Diz assim: o meu Deus há de conceder-vos com largueza tudo aquilo de que precisarem, mas vejam a segunda parte deste versículo. Segundo a sua riqueza gloriosa em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A pergunta é: sobre que necessidades devemos orar? A resposta: todas. Vamos pedir para que Deus supra todas as nossas necessidades. E porquê? Diz Romanos capítulo 8 e versículo 32. Romanos capítulo 8 e versículo 32. Mas também Tiago capítulo 4 e versículo 2. Romanos, é Ele que nos não recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Não nos concederá com Ele todos os dons? Diz Tiago, não têm o que querem, porque não o pedem a Deus. Então, vamos pedir para que Deus supra cada uma das nossas necessidades. Sobre que necessidades devemos orar? Todas. Ficamos por aqui? Não. Ainda mais, o Senhor Jesus ensina-nos que nós devemos ser específicos no pedir. Essa é a resposta, esse é o segredo da resposta, ser específico no pedir. Vamos escrever os pedidos. A Bíblia dá-nos a garantia em promessa. Então, esperemos a resposta. Diz Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Diz assim: não se aflijam com coisa alguma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo de que precisam com espírito de gratidão. O que aprendemos com a oração que nos deixou o Senhor Jesus é que Ele provê as nossas necessidades. Vamos pedir que, com certeza, o Senhor vai suprir as nossas necessidades, porque nós fomos específicos naquilo que pedimos. Ficamos por aqui? Não. Vamos avançar. O versículo 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Provavelmente será mais específico que nós consultemos uma moderna tradução. Por dívidas deve entender-se ofensas. Perdoa as nossas ofensas a quem, porque nós também devemos perdoar a quem nos ofendeu. Muito rapidamente, há 4 passos para o perdão. O primeiro é pedir ao Espírito Santo para revelar todos os nossos pecados. Muitas vezes nós não somos absolutamente justos. Quando dizemos assim: ó Senhor, supre a minha necessidade,
E somos muito específicos em relação à necessidade que estamos a sentir. E muitas vezes oramos especificamente sobre cada uma das nossas necessidades. Mas depois diz assim: ó Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados. Então, se vamos ser específicos em relação àquilo que vamos pedir a Deus, vamos também ser específicos na revelação que fazemos a Deus acerca de cada um dos nossos pecados. O segundo passo para o perdão é confessar cada pecado especificamente. Diz Provérbios capítulo 28 e versículo 13: quem dissimula os seus pecados não prosperará. Quem os confessa e se emenda será perdoado. O terceiro passo para o perdão é restituir quando for necessário. Não é só pedir a Deus que perdoe o meu pecado, é restituir aquilo que eu fiz de mal. Eventualmente, se eu prejudiquei alguém, que Deus me dê a possibilidade de restituir aquilo que fiz de errado. E finalmente, pela fé, aceitar o perdão de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Muito provavelmente conhecemos de cor este versículo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificar de todo o mal. Então, em terceiro lugar, o que nós aprendemos da oração modelo é que devemos ser específicos no pedir. Em quarto lugar, o que nós aprendemos com a oração modelo é que devemos ser específicos na confissão e, de alguma maneira, restituir e, pela fé, aceitar o perdão de Deus. Em quinto lugar, o que nós aprendemos, principalmente com Mateus capítulo 6, a segunda parte do versículo 12, diz assim: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, assim como nós temos ofendido, que Deus nos dê a possibilidade de nós remendarmos o nosso erro. Faz parte da oração cuidar das pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Muito interessante, e é muito importante revermos este versículo quando estamos a pensar em oração. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 1 diz assim: peço em primeiro lugar que todos façam a Deus orações, pedidos, súplicas e ações de graças pela minha mulher, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe. O que é que diz? Por todos. Então, peço em primeiro lugar que todos façam a Deus orações, pedidos, súplicas e ações de graças por todos. O nosso boletim talvez não seja lido em todas as páginas todas as semanas. O nosso irmão Manuel Lúria diligentemente faz um boletim que, como a Paula referiu e muito bem, já vai em 10 páginas. 10 páginas. E são páginas todas elas completamente utilizadas. Letra a letra. É importante que nós olhemos a lista de oração com o nome das pessoas por quem eu quero orar. Mesmo que selecionem 2 ou 3 pessoas para orar por semana, no boletim nós temos uma comunidade imensa de pessoas por quem devemos orar. Vamos fazer uma lista de oração com o nome das pessoas por quem eu quero orar. Vamos orar por diferentes pessoas em dias diferentes da semana ou em semanas diferentes. Vamos orar especificamente uns pelos outros. Se nós a cada dia escolhermos uma pessoa especificamente por quem orar, vamos orar por essa pessoa. Mas se quiser, diga a essa pessoa que está a orar por si ou por ela. Todos vamos orar por todos. E se todos orarmos por todos, estamos a cuidar de pessoas tal como o Senhor Jesus nos deixou para fazer. E finalmente, Mateus capítulo 6 e versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Vamos pedir pela proteção espiritual de Deus. Nós enfrentamos batalhas espirituais. A cada dia, a cada segundo, sabemos que Satanás quer derrotar-nos através da tentação, através do medo.
Orando por proteção, adquirimos confiança para enfrentar qualquer situação. Permitam-me que termine com 1 de João, capítulo 4. Vamos ler. 1 de João, capítulo 4 e versículo 4. 1 de João, capítulo 4 e versículo 4. Diz assim: porque aquele que vive em vós é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo. Vamos ficar com esta passagem. Aquele que vive em nós é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo. Qual é a grande lição? Aprendemos que em Deus e na busca de fazer a sua vontade encontramos o sentido verdadeiro da nossa vida. E é por isso que podemos chamá-lo Pai. Pode viver-se não buscando estas coisas. Quem não tem Deus como Pai, quem não acha importante encontrar este sentido para a sua vida, quem não consegue ver Deus como Pai nosso. Mas nós queremos. E também queremos que qualquer uma à nossa volta o queira. Então que seja esta a nossa oração e que seja esta a nossa vida. Permitam-me que vos conte, para terminar, uma história. É uma história, nada mais do que uma história. Um homem estava a dormir, quando de repente a sua casa se encheu de luz e o Senhor apareceu. O Senhor disse ao homem que ele tinha um trabalho para ele e mostrou uma rocha enorme à frente da sua casa. Explicou que o homem deveria empurrar a rocha com toda a sua força. E o homem começou a fazê-lo, dia após dia. Durante meses esforçou-se, do amanhecer até ao pôr do sol, os seus ombros empurrando a superfície da rocha enorme e fria. Mas a rocha não mudava. A cada noite o homem retornava à sua casa, cansado, com os músculos a doer e sentindo-se derrotado, porque não tinha conseguido mudar a grande rocha. Vendo que o homem estava a mostrar sinais de desistir, o maligno começou a colocar pensamentos negativos na sua cabeça. E o homem começou a pensar: estou a tentar há muitos meses mudar esta rocha e nunca consegui nada. Para que é que eu me estou a desgastar? Isto não dará qualquer resultado. Mais tarde começou a duvidar também de Deus. Será que ele queria que eu continuasse este tempo todo? Ele só disse para eu empurrar a rocha. Ele não disse por quanto tempo. Já faz alguns meses que eu estou a empurrar. Talvez eu possa desistir agora. Pelo menos eu não preciso empurrar o dia todo, com tanta força. Eu posso dedicar uma parte do dia a este trabalho e passar o resto a fazer outras coisas. E decidiu fazer isso mesmo, mas depois pensou que seria bom orar ao Senhor sobre o caso. E disse a Deus: Senhor, eu trabalhei duro, muito tempo, no serviço que me deste. Eu dei toda a minha força para conseguir o que tu quiseste. Mas depois deste tempo todo ainda não consegui mudar aquela rocha qualquer centímetro. O que é que está errado? Por que é que eu estou a ser derrotado? E o Senhor respondeu com compaixão: meu amigo, quando te pedi para me servires e tu aceitaste, eu disse que a tua tarefa era empurrar aquela rocha com toda a tua força, o que fizeste até agora. Em nenhum momento eu disse que esperava que tu mudasses a rocha. A tua tarefa era a de empurrar. Por que é que achas que estás a fracassar? Olha para ti, continuou o Senhor. Os teus braços estão fortes, musculosos. A musculatura das tuas costas está agora desenvolvida, vigorosa. As tuas pernas estão duras e robustas. As tuas mãos estão firmes. Enfrentando a resistência, cresceste muito e agora as tuas habilidades ultrapassaram em muito o que eram antes. De facto, tu não mudaste a rocha porque não era essa a tua tarefa, e sim ser obediente e empurrar com toda a tua força. Isso fizeste e bem. Ao contrário de seres um fracasso, foste bem-sucedido e venceste. Eu apenas queria que exercitasses a tua fé e confiasses na minha sabedoria. O que fizeste. Eu, meu filho, agora vou mudar a rocha. Amém.
Vamos então esperar que Deus mude a rocha no momento que Ele achar que é o momento certo. Nós vamos terminar este culto louvando a Deus e adorando a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Nós tiramos esta manhã, neste domingo, para poder adorar a Deus. Este é o nosso principal objetivo enquanto seres criados por Deus, louvar. dirigir uma palavra de oração e depois vou pedir que possamos terminar o nosso culto cantando novamente este coro. O importante deste coro e as frases que mais nos marcam é: vem, entrega o teu coração. E para todos aqueles que nos estão a ver em casa sentirem a necessidade de entregar o coração ao Senhor Jesus, então é tempo de vir e de adorar. Ju, podes dirigir-nos numa palavra de oração? Queremos nesse momento, Senhor, agradecer por esse dia abençoado, pela palavra do Senhor, a qual foi ministrada, Senhor, pelo nosso irmão. Agradecemos os irmãos que estão em casa, que possam ser abençoados por Ti, Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui, Senhor, essa semana seja uma semana abençoada na vida de cada um. Sabemos que cada um passa suas dificuldades, mas sabemos que o Senhor está bem. Que seja conosco, seja abençoando cada dia nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja presente em todos os momentos na vida de cada um aqui. Que essa semana possa ser uma semana que a gente possa fazer algo na vida de alguém, que a gente possa fazer alguém sorrir. E o Senhor sorrir. Que seja conosco, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então cantar. Amém.
acontecer com cada uma das nossas vidas e que o amor de Deus e a graça de Deus seja com cada um de nós. Amém. Obrigada. O Kim vai orientar a nossa saída. Em 1976, na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!